Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 29 de maio, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, junto comigo, Vera Galante, de Brasília. Bom dia, Vera. Bom dia, Luiz. E Bom Rogério dia, Rogério. Schmidt, de São Paulo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vera. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Benício Schmidt, também consultor da Empower. E começaremos o Empower Connection de hoje com a análise do professor Benício sobre a semana que se encerra neste dia 29. Bom, é preciso, antes de mais nada, fazer considerações mais gerais sobre essa semana que parece estar longe de acabar, embora hoje seja quinta-feira. Primeira coisa a destacar é o protagonismo do STF, que não é novo, porque já interferiu, inclusive, muito recentemente, na política de saúde, liberando apenas municípios e estados para tomarem decisões e proibindo a União Federal de decidir sobre esses entes federativos, e outras medidas mais, como a anulação da nomeação, a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Dessa vez, o protagonismo do STF repousa sobre algumas coisas bem mais complicadas. Uma delas é a querela, a discussão sobre o caráter legal da intervenção, uma vez que os sujeitos auditados pela Polícia Federal são conhecidamente, reconhecem os seus feitos, mas são reconhecidamente agressores do STF. Ou seja, nesse sentido, o STF estaria ajuizando causas em defesa de si próprio. Eu não vejo motivo para discutir isso, uma vez que o que está em causa, no fundo, é a democracia brasileira e a existência dos poderes interdependentes. O segundo aspecto desse protagonismo é que, independente da legalidade estrita dele ou não, coisa que vai ser muito discutida daqui por diante por juristas e políticos, é o fato de que ele politicamente tem efeito, e o efeito é bem negativo para o governo. É um efeito pertinente porque mostra ao governo, frente à opinião pública, que, opa, vamos lá, é preciso ter cuidado. Tem alguém atento e pode intervir na nossa operação. Acho que esse efeito político é muito maior do que se propõe a análise do efeito meramente jurídico, que pode estancar daqui a pouco, nem nada resultando, a não ser o amedrontamento daqueles comportamentos desviantes por parte dos auditados pela Polícia Federal. Segundo lugar, segundo ponto, é que isso mais uma vez colabora para a instabilidade governamental, que prejudica tudo, o combate ao coronavírus e o combate à delinquescência, à decadência econômica, que já é bastante visível. Enquanto países da Europa, próprios Estados Unidos, discutem planos para refazer políticas fundamentais de baixo carbono e tentando, com isso, arregimentar recursos para pensar outro tipo de civilização industrial, o Brasil, pelo isolamento, está fora dessas cadeias de decisões e de pensamento e de inovação. Então, nesse sentido, eu acho que a pressão internacional vai começar a ser definida, vai começar a ser estar muito mais presente daqui por diante sobre o governo brasileiro, seja sob o ponto de vista do comércio exterior, como a Europa anuncia, por exemplo, o possível boicote a produtos brasileiros, como o Brasil ficar fora das cadeias de decisão sobre inovação, o que é gravíssimo. Veja o caso da vacina. Muitos países estão na corrida da vacina, amparados por recursos internacionais. O Brasil está isoladamente fora do circuito. Isso é uma questão bastante negativa.
Com isso, eu acredito que nós temos tudo para continuar trepidantes, nervosos e sem saber muito bem que rumo as coisas vão tomar. Provavelmente o mesmo rumo que está tomando agora, que está sendo definido agora. Muitos percalços, muitos acidentes, poucas decisões e um desprezo, uma naturalização do coronavírus que está matando mais de 1.000 pessoas por dia. Acho que essas são as coisas mais importantes a destacar nessa semana que teima em não terminar. Pois é, o professor Benício acabou de falar sobre o protagonismo do STF e nós, essa semana, vimos muito isso com relação à CPI das fake news, que acabou está no Supremo Tribunal, e as diligências da Polícia Federal em residências e escritórios de blogueiros ligados ao governo Bolsonaro. Temos visto também que a família Bolsonaro tem tomado atitudes contra as operações determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive taxando-as de inconstitucionais. Tem sido muito fácil, tudo é constitucional ou inconstitucional, desculpem, de acordo com o que eu penso que seja a Constituição. Cada um se apoderou da Constituição para interpretá-la como quer. E neste mesmo guarda-chuva de interpretação entra a liberdade de expressão. Na lógica da democracia e da Constituição, da interpretação de cada um, a lógica de cada um é que eu posso falar o que eu quero, porque isso é liberdade de expressão. Verdade? Mas a democracia garante limites, o que torna a convivência pública, a convivência entre imprensa e poderes, entre os poderes, harmoniosa, ou deve ser harmoniosa, que esse é o objetivo. A democracia está sempre em construção, ela não terminou, quer dizer, a construção não terminou e nem vai, o que é bom. Mas a democracia garante o que chama de pesos e contrapesos, também garante limites ao que se fala. Então, eu não posso ofender, existe a injúria, né, por racismo, por uma porção de coisas. E o que se chama de liberdade de expressão, na verdade, não é exatamente liberdade de expressão. Ele tem extrapolado a liberdade de expressão. Não existe censura oficial, por exemplo, mas a imprensa, por exemplo, oficial tem sido tolhida no acesso à informação. Então, a gente tem que observar essas coisas, porque o fim maior de tudo isso é manter a democracia, e a democracia tem sido mantida. Ninguém vai falar que o Brasil não é democrático, mas ela tem sido aviltada. E a gente volta aí, então, ao protagonismo do STF. Ele tem tido papel fundamental na manutenção da liberdade de expressão, nos limites da liberdade de expressão e na manutenção da democracia no final. O Congresso também, vimos o pronunciamento do presidente da Câmara do Congresso essa semana, dizendo que aqui veio o Congresso, né? Então, assim, é interessante ver o conflito dos três poderes, mas, ao mesmo tempo, os limites dos três poderes. Essa semana foi muito interessante nesse sentido. Eu ontem, Vera, assistindo, eu já vou fazer uma provocação para o Rogério, porque ontem assistindo a parte da live do deputado Eduardo Bolsonaro, e ele falando na questão da ruptura, e ele usou esse termo, ruptura, me remeteu a um livro do Manuel Castells, recente, e que eu lia no passado, falei, caramba, e ele falava muito dessa questão da ruptura da democracia liberal, como ela é, da deslegitimação das instituições. E ele traz esse conciso. Rogério, é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje e que a gente conseguiu sentir um pouco mais ao longo dessa semana? Sim, sim. Na verdade, esse papo todo aí de
risco de ruptura democrática, né, de golpe, né? Eu acho que é mais um blefe do que propriamente uma possibilidade real, né? Se você for olhar aí não para os generais aposentados que estão no governo, mas para as Forças Armadas como instituição, por exemplo, né? Os comandantes das 3 armas e o próprio Ministério da Defesa, né? Não tem nada de concreto que sugira uma possibilidade de ruptura democrática, né? O próprio plenário do Supremo, né, deve julgar aí nos próximos dias se essa mobilização, essa operação aí da Polícia Federal contra o chamado Gabinete do Ódio, né, é constitucional ou não, né? A Procuradoria-Geral da República também, no seu papel, né, está tentando colocar panos quentes e defender o governo. O próprio presidente sugeriu que o procurador-chefe pode ser indicado para uma vaga no Supremo, né? Mas a palavra final é do Poder Judiciário e, ao que me parece, o Judiciário será previsível, né, a decisão, né? Essa questão da liberdade de expressão, né, de fato, como a Vera falou, né, uma coisa é a pessoa que quer criticar o governo pode criticar. Agora, se alguém quer jogar bombas contra as instituições democráticas, né, aí a liberdade de expressão tem limites, né? Então, acho que é disso que se trata, no fundo, né? Excelente. Um outro fato interessante dessa semana é a liberação da pesquisa do Datafolha, que trouxe alguns dados interessantes para análise e que podem também determinar os encaminhamentos da próxima semana. Vera, Rogério, querem comentar algo sobre? Deixa eu começar, porque eu acompanho pesquisas aí bem de perto, né? O Datafolha veio com números até mais favoráveis do que se esperava para o governo nessa semana, né? Veio aí uma taxa de 33% de avaliação positiva, né, de ótimo e bom, e 43% de avaliação negativa, ruim e péssimo, né? O que esse segundo número não é tão surpreendente. Várias pesquisas já vêm mostrando aí que hoje você tem uma maioria próxima de 50% dos eleitores com uma visão bastante crítica do governo, né? Mas o que talvez tenha sido mais surpreendente foi a avaliação positiva do governo ter retornado para um patamar acima de 30%, né? A gente até comentou na semana passada que ela tinha caído ali para a casa dos 25%, né? Até com tendência de declínio, né? Então, isso mostra uma resiliência muito forte aí do eleitorado governista, né? Bolsonarista, o que também, num certo sentido, né? Gera mais estabilidade para o governo. O que eu acho que é mais interessante é que uma coisa em comum todas as pesquisas têm, né? É que está praticamente desaparecendo, né? Ou tendência de desaparecer a avaliação regular, né? O pessoal que fica ali em cima do muro, né? Que hoje está na casa dos 20% já, né? E já foi 40%. Então, esse ambiente de polarização aí que a gente vive, né? Ela tá meio que obrigando as pessoas a irem ou para um lado ou para o outro, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Vera? O que eu acho interessante, ele consegue, ele não, o Bolsonaro e a família dele, eles não fazem questão de atraírem mais seguidores, quer dizer, se vier, melhor, mas eles jogam para uma plateia fixa em torno de 30%, que é o que garante a popularidade dele a ponto de desencorajar o Congresso a abrir qualquer processo de impeachment contra ele. Apesar da pressão sobre o Rodrigo Maia, ele tem resistido a esse tipo de pressão porque ele sabe o que vai acontecer. Quer dizer,
o fato de ter mais de 30 pedidos de impeachment não querem dizer absolutamente nada enquanto a popularidade do presidente não cair. É interessante também como ele blinda certas pessoas extremamente impopulares no governo dele, principalmente por causa da divulgação daquele vídeo determinado pelo Supremo. Por exemplo, o ministro Weintraub, que naquela reunião fez ofensas seríssimas ao Supremo, quer dizer, é uma coisa institucional mesmo, ele não pode, são coisas que são passíveis seriam passíveis de demissão ali. Olha, não dá, você não pode falar assim do outro poder equivalente a esse. Essa semana ele gerou polêmica novamente, apesar de ser de descendência judaica, quanto ao Holocausto. E reforça o que diz, apesar das notas da CONIB, soltar uma nota enérgica, a Embaixada de Israel no Brasil, quer dizer, mas ele hoje foi lá e falou assim, não, eu falo do Holocausto quando eu quiser. Volta à liberdade de expressão, não é bem assim. Então, assim, esses são blindados. E Vera, se você me permite, talvez ministros, como o ministro da Educação, né, estejam se sentindo à vontade, né, para fazer polêmicas, porque a popularidade do governo sobreviveu até a saída do ex-ministro Sérgio Moro, né? E sobreviveu também a saída do ex-ministro Mandetta, né? Ambos figuras muito mais populares do que o próprio presidente, né? Então, talvez por isso os ministros remanescentes aí estejam se sentindo para usar uma linguagem aqui do 007, com licença para matar, né? Empoderados. E com outro ponto que corrobora essa liberdade, né, Rogério e Vera? O mercado tem reagido positivamente. Há um índice, o índice Bovespa, ele vem crescendo nos últimos dias e ao longo dessa semana essa tendência se acompanhou. Então, quando você tem o mercado reagindo positivamente, um apoio aumentando, como ficou claro na pesquisa do Datafolha, você consegue ir um pouco além. Você tem essa sensação de que pode tentar um pouco mais e pode fazer um pouco mais. Ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro não limita as ações, tanto dos seus ministros quanto dos seus filhos e outros apoiadores. Essa semana, ela traz um pouco disso também, de uma tentativa de visualização de estabilidade que permite você dar passos mais firmes em relação tanto a tentar resolver a crise de saúde pública do coronavírus, quanto pensar numa possível retomada da economia para o futuro. Então, são alguns elementos que ficaram expostos ao longo da semana. Bom, o que esperar da próxima semana? Olha, não é fácil, né, esse tipo de prognóstico, né? Assim, nós já tivemos aí semanas, né, nesse curto período de existência, né, do nosso programa aqui, o Empower Connect, já tivemos semanas de extrema incerteza e instabilidade, e também, como essa que está se encerrando agora, uma semana um pouco mais tranquila, né, pelo menos do ponto de vista dos indicadores econômicos, né? Vale lembrar também que o Luiz mencionou aí a Bolsa, né? Mas houve também uma queda interessante da cotação do dólar, né? Aparentemente, eu acho que o maior motivo dessa sensação de um pouco mais de tranquilidade é que as pessoas já se deram conta, né, de que o governo Bolsonaro virou refém do Centrão. Agora, a questão é se haverá ou não a percepção de que o governo cometeu um estelionato eleitoral, porque o presidente foi eleito no discurso de eleição, né, do presidencialismo de coalizão, né, da velha política, etc. E agora está tendo que se socorrer aí com integrantes, né, desse meio que ele tanto combatia, né? Então, se isso, por um lado, garante uma estabilidade no curto prazo, né, talvez no médio, no longo prazo, você possa ter aí, né, a soma dos efeitos negativos de uma recessão econômica que está vindo pela frente, né, já estamos no meio de uma, né,
os efeitos também da pandemia, né? E também da percepção do eleitorado de que o presidente traiu ou não os seus ideais. Então, acho que talvez seja uma pouca calmaria antes de uma tempestade, daquela velha tempestade perfeita que a gente fala que talvez ainda possa se formar mais lá na frente, né? E incluindo aí o fator externo, que pode ser muito determinante para a recuperação ou não da economia e da sustentação ou não do governo Bolsonaro. Afinal de contas, a gente está percebendo atritos com o nosso principal parceiro comercial, China, e o não total apoio dos Estados Unidos, que era um dos motes de campanha do início do governo Bolsonaro no ano de 2019. Deixa eu só falar uma coisinha antes de passar para a Vera. Essa semana também o presidente sancionou, né, aquela lei complementar de socorro aos estados e municípios, né, 60 bilhões de reais, né, que foi uma negociação feita lá no Congresso, mas ele também deu um sinal importante, né, para os mercados, né? Ele vetou o dispositivo que não exigia que os estados dessem como contrapartida, né, reajustes para determinadas categorias do funcionalismo, né? Então, o populismo desse governo, né, é diferente do populismo do governo da ex-presidente Dilma, por exemplo. Ali era populismo fiscal, né? A Dilma sofreu impeachment por causa das pedaladas fiscais, né? Agora não é um populismo de natureza fiscal, né? O governo está dando sinais de que está preocupado aí com a saúde das contas públicas. O Paulo Guedes é o grande fiador, né, do governo. Mas é um populismo de outra natureza, né? É um populismo, podemos chamar aí de autoritário, com um discurso, né, antidemocrático, mas que não resvala, por outro lado, para o populismo fiscal. Verdade. A ingenuidade da política externa brasileira é se fiar justamente nesse tipo de confiança entre países. Não, eles são meus amigos, então eles vão me proteger. Não, não existe isso. Existem interesses. Enquanto houver interesse dos Estados Unidos de apoiar, ou de qualquer país, isso aí não é privilégio dos Estados Unidos, não, de apoiar o Brasil na sua política externa, no seu comércio exterior, ótimo. Agora, não podemos esquecer, por exemplo, que o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes em muitos aspectos, né, na política externa, no comércio exterior. São concorrentes. Então, não existe. Aí apoia, você ou eu. Alguém vai ganhar. E se eu puder, não vai ser você. Entendeu? Então, é assim que que existe o comércio exterior. Não existe amizade, existem interesses. E é a grande ingenuidade da política externa brasileira. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai engatar a segunda aqui e vai embora. Mas a semana que vem é um ponto de interrogação, como sempre, nesse governo. Não dá para saber. Eu acredito que um dos fatores que podem se tornar determinantes é a atuação do vice-presidente Hamilton Mourão em relação à narrativa e ao que o Rogério colocou mais cedo do blefe da narrativa exposta pelo Bolsonaro. Ontem mesmo nós tivemos uma entrevista em que ele fala: falar é uma coisa, fazer é outra. E aí vem o general Santos Cruz, ex-ministro, falando: as Forças Armadas como instituição, elas têm noção do seu papel institucional. Então, calma. Então, a semana que vai entrar, eu acho que tem muito a ser considerado também esse aspecto, narrativa versus ação. Veremos. Vera. É um governo de retórica. Exatamente. Vera, Rogério, muito obrigado. Todo mundo que continuou até o fim, por favor, se inscreva no nosso canal. Semanalmente você receberá as notícias quando os vídeos forem publicados do nosso Empower Connection. Tchau, tchau. Bom final de semana. Para todos. Um abraço, pessoal.